varejista que contava com bordões que grudavam na nossa cabeça e não saíam mais. O grupo Casas Bahia investiu mais uma vez em uma alternativa para tentar lidar melhor com o cenário econômico desafiador. Mas qual é a situação atual da ação? Como as mudanças recentes impactam a companhia? O pior já passou? Então eu sou a Mariane Paim, editora aqui do Investing.com Brasil, e esses são alguns dos temas debatidos no Tese de Investimentos de hoje, com os analistas Fernando Ferrer, analista da Empiricus Research, Marco Saravalli, estrategista da Sarinvest, e Flávio Conde, analista da Levante. Sufoco. Essa é a palavra que resume a vida de algumas varejistas brasileiras neste ano. E na tentativa de sair dele, a companhia anunciou um plano de reestruturação para 2025 com foco em rentabilidade, que inclui meta de redução de até R$ 1 bilhão em estoque em 2023 e uma alteração na forma de financiamento do crediário. Mesmo assim, será que é hora de comprar as ações do Grupo Casas Bahia? A gente vai falar sobre isso já já. Mas antes, um breve histórico. Para quem não sabe, as Casas Bahia é um grande império varejista iniciado pelo empresário Samuel Klein. A companhia teve uma grande ascensão devido ao acesso ao crédito para a chamada economia popular, ou o famoso crediário, sabe? Mas muita água rolou dos anos 60 para cá e atualmente a companhia tenta sair de um turbilhão de prejuízos. Em comunicado, a companhia disse que o novo posicionamento reforça a estratégia da empresa de focar no DNA da sua principal bandeira, resgatando o histórico de bons resultados das categorias core, nas quais eles são especialistas e reconhecidos como destino de compras. A alteração é a segunda em menos de 2 anos. Será que foi uma boa ideia? Vamos falar disso com os nossos especialistas. Mas antes da gente seguir, você já sabe, né, que pode acompanhar dados financeiros mais completos sobre Grupo Casas Bahia e outras varejistas de forma fácil, né? É só acessar a plataforma Investing Pro. Faça um teste grátis de 7 dias. Voltando para nossa tese de investimentos de hoje, o plano de reestruturação do grupo é considerado ousado pelo Fernando Ferrer, da Empiricus. Mesmo com todo o otimismo para a virada de chave, o especialista adota um posicionamento um pouco cético por reconhecer que o cenário macroeconômico pode atrapalhar a reestruturação. Em relação às mudanças feitas recentes pela companhia, né, ela então, esse ano trocou de management e anunciou mais uma vez um turnaround. O que eu avalio como sendo positivo, né? Acho que o plano ele é interessante, é um plano que obviamente que depende muito mais do que da boa vontade e do expertise dos executivos, mas também de um cenário macro, né, que favoreça aí para esse plano conseguir ser executado. E na minha opinião, talvez aqui, como o cenário macro está bastante desafiador, né, e o plano, obviamente, ele é ousado, né, porque se a gente for olhar nos últimos quase 10 anos, a empresa já passou por uma sucessiva troca de CEOs, já tentou fazer turnaround aí algumas vezes, trocou de controlador e mesmo assim não foi bem sucedida, né? Então, embora eu avalie o plano como interessante, eu sou um pouco cético, tá? Dado, como eu falei, a dificuldade que a companhia já vem tendo nos últimos anos a executá-lo, né? E o cenário também é bastante desafiador. O momento atual da companhia, né, é o papel que mais cai do Ibov no ano, mais de 70%, uma queda muito expressiva, né, e
acho que reflete um pouco aí o ceticismo dos investidores em relação ao papel. A empresa está alavancada, né? Então fez aquele follow-on para levantar recursos, só que a fixação do preço acabou saindo quase a metade, né, do que o valor da ação quando eles anunciaram, ou seja, os investidores jogaram o preço do papel para baixo, então no final o valor de captação foi metade do que, né, ou até menos da metade do que eles estavam esperando. Resultados ruins, né, os últimos trimestres. Esse trimestre eu também estou esperando queda em termos de GMV na comparação anual, ou seja, ruim também. E avaliando o cenário como um todo, Marcos Saravalli, da Sara Invest, acredita que há um receio por parte dos investidores, evitando assim dar o benefício da dúvida para a companhia, e aguardar os resultados do terceiro trimestre pode ser uma boa saída. A companhia já passa por muitas mudanças nos últimos anos, né? Então o investidor agora fica muito receoso em relação se as mudanças serão de fato efetivas, né? Se a companhia vai conseguir gerar caixa, enfim, ganhar market share. Então, depois de todo o efeito recente, o mercado vai evitando dar o benefício da dúvida, né? Então fica mais naquela percepção de mudanças de marketing do que de fato realmente operacionais que vão trazer algo construtivo para a companhia, tá? Então, o cenário atual, não só para ação, lógico que uma parte relevante vem sendo precificado por conta do cenário macro, né? O cenário macro internacional, a curva de juros lá fora não para de abrir, aqui no Brasil também estressamos novamente, e essas ações vão sendo evitadas, né? Ações que dependam de resultado financeiro, de alavancagem, né, que tem uma relação com o endividamento das famílias, né, de capital de giro. Então o investidor vai evitando cada vez mais essas ações. Acho que só depois que passarem os resultados do terceiro trimestre, a gente conseguir entender o que de fato está acontecendo no setor, principalmente na companhia, né? Já para o analista Flávio Conde, da Levante, todo o desenrolar das mudanças ainda é um motivo de cautela. Ainda mais depois da tentativa de arrecadar 1 bilhão e conseguir menos que o esperado. Eu acho que a companhia está tentando fazer um turnaround, mudando CEO, mudando alguns diretores e, portanto, isso pode ser positivo. Entretanto, eles tentaram levantar 1 bilhão e 100 via um follow-on, só conseguiram 640 milhões. Isso preocupa porque deve ter uma diferença aí do caixa furado. Bom, depois das falas dos especialistas, já dá para ter uma noção dos desafios da companhia e os reflexos nas ações. E, claro, a maré de pessimismo. O cenário macro tem pesado no desempenho da varejista e não estou falando apenas de Casas Bahia, e sim também em boa parte do setor. Em relatório enviado aos clientes e ao mercado, a XP considerou outros 2 fatores adicionais para as quedas expressivas do setor, incluindo discussões sobre benefícios fiscais e possíveis resultados trimestrais mais fracos. Na avaliação da XP, que realizou um estudo com investidores institucionais sobre o tema, o sentimento quanto ao setor de varejo mudou, levando a menor exposição a este setor. A melhora dos resultados é um ponto-chave, de acordo com o analista Gustavo Sendai. No entanto, a XP espera que os indicadores ficam fracos, em meio a uma demanda ainda fragilizada, margens pressionadas, tanto pela base de comparação com trimestres anteriores, quanto pelo aumento de competitividade e altos níveis de alavancagem, segundo o analista. Será que esse clima ainda continua? Então não vejo terminando a onda de pessimismo. De novo, eu acho que só a hora que passar de fato o terceiro trimestre, principalmente o quarto trimestre, né, do terceiro para o quarto,
as companhias se preparam para as festas, né, para as 2 datas mais importantes do varejo, Black Friday e Natal, mas a gente precisa ver se a companhia tem hoje capacidade de capital de giro, né? A princípio, o que eu tenho conversado com empresas do varejo, né, algumas empresas têm simplesmente evitado fazer negócio, né, ou diminuindo muito a sua relação com as Casas Bahia, na expectativa principalmente de capital de giro, né? Então isso dificulta, e dentro da última oferta que a companhia fez, ela queria levantar um montante, né, aproximadamente R$1 bilhão, e não conseguiu, né? Ou seja, nem o acionista está conseguindo acreditar, e também a companhia talvez precise, dentro dessa sinalização, de um novo aumento de capital, em breve, né? Já que ela quis um montante e captou só um pedaço disso, né? É um mercado que necessita aí, né, de um juro mais baixo, de uma renda maior do consumidor, né? Mas o que a gente tem visto nos últimos anos foi uma inflação alta que corroeu a renda, tirou aí esse ímpeto do consumidor. O juro alto também dificulta aí um financiamento, e é um mercado, né, é um business de margens baixas, também adicionando aí mais um layer de dificuldade para a companhia, fora o endividamento alto dela, enfim. Então, uma situação realmente muito, muito delicada aí para a ação, né? Eu acho, né, como a gente já tem visto, né, se refletiu aí nesse pior desempenho aí das ações do Ibovespa, eu acho que o mercado vai continuar aí com uma onda de pessimismo, sim, dado todos esses pontos que eu comentei. Quanto às recomendações, os 3 especialistas mantiveram uma posição negativa. De modo geral, a companhia está numa posição a qual observar de fora parece uma boa opção, de acordo com os analistas consultados pelo Investing.com. Tudo isso por conta dos desafios que a gente falou até aqui. Não vejo que seja a hora de comprar as ações, por mais que pareça descontado em bolsa. E tem todo o desafio, não só macroeconômico no Brasil, mas também competitivo. A hora que a gente tem todo esse aumento de briga de players internacionais, que eles vêm brigar pelo preço marginal ali, né? Ou seja, qual o clique, né, individual, porque é o mesmo iPhone, é o mesmo produto, é o mesmo celular, não tem diferencial nenhum, mas quem entrega mais rápido, quem entrega com custo menor, né? Eu digo, acho que essas empresas estão procurando ganhar espaço no mercado e não estão preocupadas com a rentabilidade no curtíssimo prazo, né? Fica essa percepção, e algumas empresas nacionais acabam se traduzindo realmente em redução da sua rentabilidade, né? Então não vejo momento, talvez nem para o setor, mas principalmente ainda não estamos confortáveis, né, em recomendação. A gente continua olhando do lado de fora, né? Não vejo, acho que seja um preço atrativo para essa exposição em bolsa. Esse setor de venda de eletrodoméstico, imóveis, é um setor muito complicado para você ganhar. Ele tem um problema estrutural muito sério, que é as empresas comprarem eletrodomésticos para pagar entre 3 e 6 meses do fornecedor, só que eles vendem e recebem, mesmo com juros altos, recebem em apenas 24 meses parcelado. Então tem um furo de caixa estrutural que não é culpa nem da administração passada, nem dessa administração das Casas Bahia, e é um fator estrutural que já fez outras empresas quebrarem no passado, como Casa Centro, como Gearonso e também a Lojas Americanas. Não é hora de comprar ação, e provavelmente não será
no futuro, porque a situação é muito difícil de ser contornada. E se é hora de comprar, né, nossa recomendação, no final aqui, a gente tem uma recomendação de ficar fora do papel, né? A gente não recomenda você estar posicionado nem na compra nem na venda. A gente não tem um preço-alvo, mas eu acho que os desafios são bastante grandes, apesar do bom track record aí do management. Tá claro, aí os desafios eles vieram, na verdade, né, bem lá de trás. Se a gente for lembrar ali de 2014, 2015, eles tiveram uma ideia de apartar, né, o que era online e offline em empresas diferentes, né? No final você criou o que parecia ser uma boa ideia, né, em termos de geração de valor ali para o acionista. Na verdade se mostrou uma ideia muito ruim, né? Porque você, na mesma empresa, você tinha precificações diferentes, logística diferente, administração diferente, gestão diferente, processos diferentes, e acaba gerando uma competição pelo bolso do consumidor. Então, na verdade, como eu falei, né, uma situação bastante delicada que já vem de bastante tempo aí. Vale lembrar que a média de estimativas compiladas pelo InvestPro é um preço justo de 70 centavos. Além disso, a ação tem grau de incerteza alta. Mas e aí, investidor? Acredita que Grupo Casas Bahia pode ser um bom negócio para sua estratégia de investimentos? Você pode acompanhar a empresa além dos índices de outras companhias no site ou no aplicativo do Invest.com Brasil, além de, claro, seguir a gente aqui na sua plataforma de áudio favorita. Eu volto em breve com outro tese de investimentos e até lá!